Bom dia, assim diz o Senhor para nós. Romanos, capítulo 6, versículo 16. Não sabeis vós que a quem vos apresentardes por servos para lhe obedecer, sois servos daquele a quem obedeceis? Ou do pecado para a morte e condenação eterna, ou da obediência a Deus para a justiça, salvação e vida eterna. Romanos, capítulo 6, versículo 16. Mas e nós? Somos servos do pecado para a morte e condenação eterna? Não, gente, pois não vivemos praticando o pecado todo dia. Nós vivemos praticando a nossa vida de uma nova maneira, pois compreendemos, sabemos que devemos crucificar, matar o pecado na nossa carne, santificando-a todo dia. Romanos, capítulo 6, do versículo 2 ao 4. De modo nenhum. Nós que estamos mortos para o pecado, como viveremos ainda praticando ele? Ou não sabeis que todos quantos fomos batizados em Jesus Cristo, nós fomos batizados na sua morte, gente? De sorte que fomos sepultados com ele pelo batismo na morte, para que, como Cristo foi ressuscitado dentre os mortos pela glória do Pai, assim nós também andemos também em novidade de vida, não praticando o pecado. Nós sabemos que só existe uma maneira de não sermos servos do pecado para a morte e condenação eterna, matando a união do nosso corpo, da nossa carne com o pecado. E da seguinte maneira, fazendo todas as coisas de uma maneira nova, com novos hábitos, como um novo homem, seguindo o exemplo de Cristo Jesus. Romanos capítulo 6, versículo 6. Sabendo isto, que o nosso homem velho, ou seja, o pecador, foi com ele, Jesus Cristo, crucificado, morto, para que o corpo do pecado ele tenha sua união destruída, seja desfeito, para que não sirvamos mais o pecado, sirvamos a Deus. Mas como nós fazemos então para que não reine, portanto, o pecado em nosso corpo mortal, para lhe obedecerdes em suas concupiscências, nas suas tentações? Como está escrito em Romanos capítulo 6, versículo 12. Imagine que o seu corpo é um instrumento que pode tocar uma música de amor, de vida, mas também pode tocar uma má música, de ódio e de morte. Assim, quando o diabo lhe convidar para tocar uma música de ódio e de morte, é só simplesmente fugir da presença dele e buscar ao maestro da vida, a Deus, e diga: Senhor, eis-me aqui. Sou teu instrumento. Toque em mim uma música de amor, de vida. Romanos capítulo 6, versículo 13. Nem tampouco apresenteis os vossos membros, os vossos corpos materiais ao pecado por instrumentos de iniquidade. Mas apresentai-vos os vossos corpos, os vossos membros a Deus, como vivos dentre os mortos, e os vossos membros a Deus como instrumentos de justiça. Mas por que o pecado não terá domínio sobre vós, para usar o nosso corpo, o nosso instrumento, para tocar uma má música de ódio para a morte? Pois, ou seja, porque não estamos mais debaixo da lei, mas debaixo da graça de Deus, como está escrito em Romanos 6, versículo 14? Porque essa é a vontade de Deus. É Ele que nos dá essa oportunidade de pegarmos o nosso instrumento, o nosso corpo, e colocarmos ele aos pés do Maestro da vida e do amor. E quando fazemos isso, quando apresentamos o nosso corpo, o nosso instrumento para tocar uma música de amor e de vida, quando fazemos isso de coração e não por obrigação, nós declaramos em alto e bom som: sou livre da má música, do ódio, da morte e do pecado.
Romanos capítulo 6, do versículo 16 ao 18. Não sabeis vós que a quem vos apresentardes por servos para lhe obedecer, sois servos daquele a quem obedeceis? Ou do pecado para a morte, ou da obediência para a justiça. Mas, graças a Deus, que tendo sido servos do pecado, obedecestes de coração à forma da doutrina de Jesus Cristo a que fostes entregues, e libertados do pecado, fostes feitos servos da justiça de Deus. Mas por que o salário do pecado é a morte? Mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna por Cristo Jesus, nosso Senhor, como está escrito em Romanos capítulo 6, versículo 23. O salário do pecado é a morte, porque todas as almas pertencem a Deus, gente, e não a nós. Nós somos só inquilinos, moradores desse corpo material que também não nos pertence. Pertence ao Criador, Deus. Logo, não é lógico que ele tem todo o poder e direito de estabelecer regras, leis e salários e pagamentos justos sobre como nós usamos o que pertence a ele, a Deus? Ezequiel capítulo 18, versículo 4. Disse o Senhor Deus: eis que todas as almas são minhas. Como é a alma do Pai, assim também é a alma do Filho. É minha. A alma que pecar, essa morrerá. O dom gratuito de Deus é a vida eterna por Cristo Jesus nosso Senhor, porque Deus assim quis mostrar a sua graça, a sua vontade, através do seu poder, da sua misericórdia. Pois foi Ele mesmo, Deus em pessoa, que encerrou, ou seja, que colocou todos nós debaixo do pecado e da desobediência, para, através da sua graça, da sua vontade, usar para com todos de misericórdia e de amor. Romanos capítulo 11, versículo 32. Porque Deus encerrou, ou seja, colocou a todos nós debaixo da desobediência, do pecado, para depois, através da sua graça e da sua vontade, usar com todos de misericórdia. Nós somos criaturas que pertencem ao nosso Criador, a Deus, e não a nós mesmos. Fica claro que, mesmo sendo fracos, nós não podemos deixar de apresentar o nosso corpo, o nosso instrumento, para recebermos a misericórdia do nosso Criador, de Deus. Pois, através desse ato, nós declaramos que somos dignos dessa misericórdia, através de nossos atos de justiça em obedecer a um Deus que é justo, santificando o nosso corpo, nosso instrumento, de toda imundícia e maldade. Romanos capítulo 6, versículo 19. Falo como homem, e pela fraqueza da vossa carne, do vosso corpo material, pois que, assim como apresentastes vossos membros para servirem à imundícia, à maldade, para fazer a maldade, assim apresentai agora os vossos membros, os vossos corpos materiais, para servirem à justiça, à vontade de Deus, para a santificação. Romanos capítulo 6, versículo 19. Jesus te ama. Ele se apresentou ao Pai Deus para obedecê-lo, para provar que o amava e para nos dar o exemplo de como devemos servir a Deus, em obediência, em justiça e sermos dignos da salvação e vida eterna. Romanos capítulo 6, versículo 16. Não sabeis vós que a quem, ou seja, a qual pessoa vos apresentardes por servos para lhe obedecer? Sois servos daquele, ou seja, aquela pessoa a quem obedeceis? Ou do pecado para a morte e condenação eterna? Ou da obediência a Deus para a justiça e salvação e vida eterna? Romanos capítulo 6, versículo 16. Amém? Dani e Miguel.